Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que o senhor ou a senhora imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e estamos aqui para mais uma aula da nossa playlist boladona de Previdência Complementar. Se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, ó, esse é o segundo vídeo de uma playlist bem completa que eu estou fazendo para ensinar você sobre Previdência Complementar. Você vai entender tudo sobre PGBL, VGBL e essas paradas todas aí. Se você não viu o vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima para você clicar e assistir, beleza? É importante que você veja o vídeo anterior. Reforçando que o objetivo de fazer esse material é porque a gente aqui trabalha com cursos preparatórios para os exames de certificações do mercado financeiro e Previdência Complementar é um tema que cai na maioria das certificações que tratam de distribuição de produtos de investimentos, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto, sem mais delongas, eu vou compartilhar essa parada aqui e eu quero voltar, eu vou falar aqui sobre uma definição de temas importantes. Isso é uma espécie de um glossário da Previdência Complementar, porque isso vai dar para você substância, vai dar para você informação suficiente para você seguir nesse nível de conhecimento que eu quero trazer aqui para essas aulas. Na aula passada eu falei sobre definição, eu expliquei sobre o plano de previdência oficial lá, o RGPS, então é importante que você tenha visto. Agora eu quero pegar definições que se aplicam ao ambiente da previdência complementar. E o primeiro que eu quero te explicar é o famosaço PGBL. PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. A verdade é a seguinte, é que se você lembra da aula passada, da nossa playlist, eu falei que os planos de previdência, eles são considerados planos complementares, porque o objetivo principal é complementar a aposentadoria oficial, certo? E aí quando foi criado esse programa, foi criado lá atrás, um negócio chamado de FAP, Fundo de Aposentadoria Privada, Individual, uma parada assim. E o tal do FAP, ele tinha um desenho muito parecido com o PGBL, que nas próximas aulas eu vou detalhar tudo o lance do abatimento fiscal. Mas fazendo um spoiler, o PGBL, ele permite com que o contribuinte possa deduzir imposto de renda sobre o seu salário e investir num PGBL para render. Então era assim que funcionava no FAP. E aí, o que aconteceu? O governo olhou e falou assim, no caso, quando eu falo governo aqui, neste exemplo, eu estou falando do CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados olhou e falou assim, muito bom esse programa aí, porque as pessoas podem poupar imposto de renda, investir, pensar na sua aposentadoria. Isso é maravilhoso, mas tem umas regrinhas aí para a galera entrar. E uma dessas regras é que você precisa fazer a declaração de imposto de renda pelo modelo completo de declaração. E aí a gente sabe que quem faz declaração de imposto de renda pelo modelo completo não é necessariamente alguém que ganha pouco dinheiro, certo? Então você tem uma renda média ali ou um pouco maior. Aí o Conselho Nacional de Seguros Privados pensou, tá, beleza, mas tem uma galera aí que eu não sei qual que é dessa galera, porque elas não fazem declaração de imposto de renda do modelo completo, então elas não podem se beneficiar do nosso FAP. O que a gente faz para atender essa turma? Ah, já sei. Vamos criar um outro plano que parece que é igual ao PGBL, ou o FAP, então, mas ele vai ser diferente. Então vamos criar um seguro de vida com resgate em vida. Vamos criar uma coisa chamada Vida Gerador de Benefício Livre. Então, eu quis explicar toda essa história para que você entenda da onde que surgiu esse papo de plano gerador de benefício livre e o papo de vida gerador de benefício livre, que é o VGBL. Então, o plano gerador de benefício livre, que é a previdência, um dos tipos de previdência complementar, ele nasceu disso. Ele era um produto complementar à aposentadoria, mas só podia participar dele quem fazia a declaração anual, e se você não, a declaração anual pelo modelo completo, e se você não fizesse, você não podia se beneficiar. Então, criou-se
essa evolução dos FAPs, que é o plano gerador de benefício livre, que ele vai gerar um benefício livre, ou seja, um benefício em relação à sua aposentadoria. E na outra ponta a gente vai dizer o seguinte, olha, você, contribuinte que não consegue, por conta dos critérios, investir em um PGBL, você pode investir em um VGBL, que é chamado Vida Gerador de Benefício Livre. E ele chama Vida Gerador de Benefício Livre porque ele tem uma característica de seguro de vida. Isso é muito importante você entender quando você quer entender previdência complementar. Então, basicamente é isso. São duas formas de você investir em previdência complementar. É que no PGBL tem algumas regras para você acessar ele, alguns pré-requisitos para que você possa ter um abatimento fiscal. Em outras palavras, para que você possa pagar menos imposto de renda. E quem não gosta de pagar imposto? Quando eu for explicar detalhadamente, eu vou explicar todas as regras. Um outro ponto que você precisa entender, quando a gente está falando de previdência complementar, é uma coisa chamada de FIE, que é o Fundo de Investimento Especialmente Constituído. É um fundo de investimento que existe para atender o plano de previdência. Porque o investidor, quando ele coloca o dinheiro dele num plano de previdência, esse investidor ele não está investindo o dinheiro dele em um fundo de investimento. Não está, tá? Ele está colocando o dinheiro dele num plano de previdência. Só que aí a seguradora, aquela administradora do plano de previdência, fala assim, tá, beleza, eu preciso fazer o dinheiro desse investidor que colocou o dinheiro aqui, eu preciso fazer o dinheiro dele render. O que eu vou fazer? Eu, seguradora, vou ser um cotista de um fundo de investimento especialmente constituído para me atender. Para que este fundo de investimento pegue este dinheiro e aloque ele no mercado financeiro e faça esse dinheiro render de acordo com as regras e regulamentos deste fundo. Esse fundo é um fundo exclusivo, é um fundo destinado ao investidor profissional, porque os planos de previdência são considerados investidores profissionais. E agora eu vou soltar aqui toda a minha veia artística para desenhar esse fluxo para você. Então você, investidor, tá aqui, tá? E aí você pega o seu rico dinheirinho e coloca numa seguradora. Essa seguradora, que vai administrar o plano de previdência, pensa o seguinte, tá, e agora, como que eu faço para fazer com que o dinheiro deste meu investidor renda? Ela pega o seu dinheiro e coloca em um FIE, que é um fundo de investimento especialmente constituído. E aí, este FIE tem lá o seu gestor, que vai pegar essa grana e vai alocar ela no mercado financeiro. Então, quando você pesquisa planos de previdência na internet, o que é absolutamente comum, veja, não tem nada de errado nisso, nessa prática de mercado, mas eu quero te explicar a técnica por trás disso. Quando você está procurando no mercado, pesquisando, enfim, você pode achar fundos de previdência. É normal. Porque existem os fundos de previdência. O que acontece é que o investidor, o cotista, ele não acessa o fundo. Ele acessa o plano de previdência que, por sua vez, acessa o fundo. Tá bom? Então é importante a gente entender isso. Avançando a parada aqui, eu quero falar sobre duas coisas aí, sobre fase de diferimento versus fase de benefício. Um plano de previdência, eu digo que o plano de previdência é igual a semifinal da Copa Libertadores. Antigamente eu falava que era igual a final, mas não é mais, né? Porque agora é um jogo só. Tem duas fases, é a fase de ida e a fase de volta, tá? O que significa? Que você está, durante um período, contribuindo para o plano de previdência, está? Durante um período colocando grana lá, fazendo seus aportes, depositando 500, 600, 1.000, sei lá quanto você coloca. Vou falar um pouquinho melhor sobre essas regras daqui a pouco. Isso é o que a gente chama de fase de diferimento, tá bom? E aí, depois de um certo tempo, depois de um certo volume de grana que você acumulou neste fundo, o que acontece é que você pode passar a receber isso. E isso, a fase quando você está recebendo,
é chamado de fase de benefício. Na fase de benefício, você está recebendo isso. Claro que durante o seu período de diferimento, você pode fazer resgates parciais ou resgate total. Claro, se você faz resgate total, encerra o teu plano, porque não tem mais dinheiro lá, certo? Fase de benefício é quando você pega todo o saldo acumulado e converte ele em algum tipo de renda. Renda mensal vitalícia, renda temporária. Vai ter uma aula específica para explicar cada uma dessas rendas, tá bom? E tem uma outra coisa que vale a gente falar, acho que eu não escrevi aqui no slide, mas eu posso escrever a caneta, que é uma coisa chamada de fase de cobertura do plano. Nossa, Thiago, o que é fase de cobertura do plano, já que você não escreveu? Fase de cobertura do plano é a fase aonde o contribuinte, o investidor, está junto do plano. Em outras palavras, é a fase compreendida entre a fase de diferimento mais a fase de benefício, porque ele está sob cobertura desse plano, tá bom? Agora que eu já fiz aí essa espécie de glossário, eu quero falar com você especificamente sobre a fase de diferimento, tá? E é uma dica importante, se você já trabalha no banco, se você já trabalha em corretora, em cooperativa e você precisa distribuir esse produto, presta bastante atenção no que eu vou te falar, porque isso vai ajudar você não só a entender o assunto para a prova e tudo mais, mas pode ajudar você a bater umas metas lá no banco, viu? Quero falar com você sobre características da fase de diferimento. Mas antes de falar sobre características da fase de diferimento, quero lembrar e fazer aqui o meu jabá. Este vídeo é patrocinado pela T2 Educação, que é a nossa escola, é o nosso canal, tá? E estou falando isso porque a T2 tem cursos preparatórios para os exames de certificação de ANBIMA, CPA 10, CPA 20, CEA, ANCORD. Tá saindo aí do forno o curso do CFP, que cai bastante previdência também, tá bom? E essa é uma informação importante. Para você acessar o nosso curso, para você conhecer o nosso material, o link está aqui na descrição. Basta você clicar aqui e você vai para o nosso site. Se você que está aqui vendo a gente já estudou com a gente, deixa aqui um comentário sobre a sua percepção a respeito do material da T2, a respeito do nosso suporte incrível, que isso ajuda outras pessoas a decidirem, tá bom? Outro recado que você vai gostar de saber é que se você quiser, você pode baixar esta apresentação que está aqui e eu trago para você uma novidade maravilhinda. Olha só, você pode participar do canal da T2 no Telegram e lá a gente disponibiliza este PDF para você baixar e fazer coleção dele aí, tá bom? Então, para você acessar o canal da T2 no Telegram, é só você clicar também no link que está na descrição ou fixado no primeiro comentário, certo? Dito isso, feito aí o jabá, vamos entender sobre as características do diferimento, porque como eu disse, além de ser importante para a tua prova, pode ajudar você a bater umas metas aí na sua instituição, beleza? Primeira coisa, não há regra quanto ao valor e frequência dos aportes. Ou seja, se você hoje contrata um plano de previdência e diz assim, olha, eu vou investir R$500 por mês, você pode? Pode. Mas tem um determinado mês que eu não tenho dinheiro, eu não gostaria de fazer o aporte nesse mês. Tudo bem? Tudo bem. Você faz dívida? Não, você simplesmente não aportou, tá? Outro ponto. Ah, eu vou colocar aí R$300 por mês, mas no final do ano eu tenho um 13º, eu gostaria de colocar 600. Pode? Pode. Ah, eu tenho esse aporte aqui que eu faço R$1.000 por mês, mas sei lá, agora eu gostaria de colocar R$10.000 porque eu recebi uma PLR e quero aportar. Pode? Pode. Enfim, não existe regra com relação a isso. A única coisa é, quanto mais você aporta, mais você acumula, e quanto mais você acumula, mais você pode ter lá na sua fase de benefício, tá bom? Fica a dica, tá? Se você é jovem, começa a pensar nisso, isso pode ser um diferencial lá para o teu futuro. Agora, um ponto importante, o saldo acumulado nesta fase não entra em inventário. Esse é um ponto extremamente importante e que pouca gente se atenta para isso, de como ele pode ser diferencial na vida das pessoas que a gente ama. É o seguinte, quando a gente parte dessa para uma melhor, aliás, essa é a única certeza que a gente tem na vida, né? Quando a gente parte dessa para uma melhor, todos os nossos bens, eles precisam ser
inventariados. O que é inventariados? É você de fato levantar os bens que aquela pessoa deixou, a dívida, patrimônio, etc e tal, para que seja resolvido isso e distribuído entre os seus herdeiros necessários, ou caso tenha testamento e por aí vai. O que acontece é o seguinte, que esse processo de inventário, normalmente ele é demorado e ele é custoso. Pensa aqui, você perder alguém da sua família já é dolorido, certo? Gente, se você já passou por isso, você sabe disso, eu já passei, isso realmente machuca a gente. Então, gente, em um momento emocional, a gente tá bastante, nesse momento emocionalmente a gente está abalado. E aí, você precisa resolver essas partes burocráticas que não tem como você fugir disso. E aí, em um inventário, você precisa, pagar um advogado para fazer isso, e normalmente você paga o advogado para ele começar a fazer, então não tem essa de, eu te pago no final. Se for um inventário judicial, você tem que pagar as custas judicial. Se for um extrajudicial, você tem que pagar as custas de cartório. E tudo isso você coloca o dinheiro na frente. Só que você não consegue acessar o dinheiro da pessoa que faleceu até terminar o processo de inventário. Então tem um monte de caso de família cujo uma pessoa faleceu, o chefe da família ou a chefe de família faleceu, e os herdeiros não tinham dinheiro para pagar o inventário, mesmo que esse chefe tenha tido dinheiro. Olha que loucura. Cliente lá com R$1 milhão investido, a família passando necessidade e não conseguiria sacar esse R$1 milhão. Isso acontece. Então, quando a gente fala que a grana que está na fase de diferimento não entra em inventário, é isso. Imagine a seguinte situação. O teu cliente colocou lá R$1 milhão em um CDB. Vou até escrever aqui para você projetar isso. O seu cliente colocou lá R$1 milhão em um CDB ou em ações, em fundo, qualquer outro tipo de investimento, tá? E veio a falecer. A família dele não vai ter acesso a esse CDB até que tudo seja inventariado. Ela não vai poder usar esse dinheiro para pagar as custas, nem de advogado, nem de cartório, nada. Tem que esperar o processo concluir. E aí, se tiver dívida, tem todo uma parada aqui que não vale a pena a gente entrar nesse mérito. Agora, imagine a seguinte situação. O teu cliente tem R$900 mil em CDB, tô dando um exemplo aqui, mas ele tem R$100 mil em uma previdência. Se esse cliente vir a falecer, sabe o que vai acontecer? Os herdeiros dele imediatamente acessam esse dinheiro aqui, ó, porque esse dinheiro é livre de inventário, tá? Isso é importante. Dentro de um planejamento financeiro, faz todo sentido. E é exatamente por isso que eu, Thiago, defendo a tese de que todo investidor precisa ter pelo menos parte do seu patrimônio em previdência. Porque isso é a diferença entre você deixar a sua família tranquila na sua falta ou não, tá? Isso que eu estou falando não é exagero. Eu já vi família passando necessidade, sendo que o falecido ou a falecida tinha dinheiro investido e a família não podia acessar. Isso é muito sério. Então é importante que o saldo acumulado não entre na fase de inventário, tá bom? Então eu sei que explicar tudo isso para você nesse slide está sim relacionado ao processo de aprendizagem para sua prova, para sua certificação e tudo mais, mas ele também está relacionado a um processo de aprendizagem de você entender a fundo o produto para que você possa se dar bem lá na sua meta, vender e tudo mais, tá bom? Então é importante falar sobre isso. Nas próximas aulas dessa playlist a gente vai falar sobre outras características, explicar melhor ali a fase de benefício, como que acontece, tá bom? Por hoje, para que esse vídeo não fique gigante, já tá grande, né? Eu quero dizer para você que se esse vídeo fez sentido, deixa aqui um gostei, compartilha ele. Vai ser muito legal você compartilhar para que mais pessoas conheçam o plano de previdência. E é isso. Lembrar que se você quiser estudar comigo, com o meu suporte, o suporte do meu time, material atualizado, apostila, simulado, comentado, tudo isso a gente tem aqui na T2 e vai ser um prazer acompanhar você nessa jornada. O link para o nosso site está aqui na descrição desse vídeo. A gente vai se ver no próximo material. Um grande beijo e tchau!